E aí, galera, tô com uma pessoa muito especial pra apresentar pra vocês hoje. Mas calma ainda que eu vou deixar ela se apresentar pra você. E aí, Priscila? Olá, meu nome é Priscila Queiroz, sou da Riot Games, sou Head de Marketing do Valorant para Américas. A gente vai conversar aqui um pouquinho sobre a trajetória dela, as experiências, e eu tenho certeza que você vai querer saber aí muita coisa que a gente tem pra conversar, então fica atento, tá? Como que foi chegar, assim, pra começo de conversa, assim, pra começo de tudo, como que foi pra você começar a trabalhar com games? Por que que você decidiu trabalhar com games? Eu nunca tomei a decisão, assim, games especificamente. O que eu sempre gostei muito foi trabalhar com entretenimento no geral. Eu sou fã, né? Eu sou fã de muitas coisas. Eu sou muito fã de Star Wars, pra começar, foi o primeiro fandom que eu participei na minha vida. Depois eu fiquei muito fã de Gilmore Girls, que é a minha série favorita. E nessas participações em fandoms, em conversas com outras pessoas que eram tão fãs quanto eu, ficou pra mim esse senso de como comunidades são importantes na vida da gente, né? Então, quando você tá junto com outras pessoas, compartilhando um interesse, e aí, através daquele interesse, você começa a conhecer melhor essas outras pessoas, descobrir outros interesses. Então, Star Wars me deu amigos que eu fiz pra vida. Gilmore Girls, eu fiquei mais fã quando eu estava trabalhando em TV na época, e aí me ajudou a não só conhecer outros amigos que eu tenho até hoje, amigas, mas também entender melhor o meu próprio trabalho. TV, eu comecei a entender muito mais sobre como TV funciona, como a arte é representada daquela maneira e tudo mais. Então, isso foi abrindo muito pra mim essa questão de, cara, eu quero trabalhar para fãs. E nem só com fãs, mas para fãs, sabe? Eu tive tantas experiências legais que eu quero oferecer isso pra outras pessoas. Assim, eu sempre joguei minha vida inteira, sempre foi algo que foi muito parte da minha vida também. Mas era isso, eu tinha uma gama de interesses amplos aí, vamos dizer. E aí, na época que eu vim pra Riot, foi um amigo meu que veio primeiro e ele falou, olha, eu acho que essa empresa aqui, na época Riot, isso tem 10 anos. Então, na época, Riot ainda não era nem tão conhecida no Brasil. E aí, Recém-lançado League of Legends, né? Tinha recém-lançado o servidor no Brasil, que foi lançado em 2012, eu entrei em 2014, né? Então, 2 anos depois, pertinho. A empresa era super pequena ainda, a gente não tinha estúdio, era outra vida quase. E aí, esse meu amigo foi pra Riot e ele falou, olha, você que gosta tanto de comunidade, gosta tanto de fã, eu acho que você devia vir aqui ter uma conversa. E aí, eu vim ter uma conversa, 2 meses, 3 meses depois, eu tava saindo do Google, que foi a empresa que eu trabalhei antes, pra vir pra Riot, assim. E a minha mãe, tipo, mas você vai sair do Google, vai trabalhar na Riot. Quem foi esse elemento deu muito certo. E eu falei, mãe, tá tranquilo, assim, essa é a decisão certa. E aí eu vim, porque além da parte do entretenimento, né, então, de você criar comunidades dentro dessa indústria, né, e das possibilidades que a arte, e aí games sim são arte, a possibilidade que a arte oferece de você criar essas conexões entre as pessoas. Isso pra mim sempre foi a minha vida, e a Riot é onde eu realizei isso de várias maneiras, né? Nunca foi games específico, mas foi sempre essa sensação de fã pra... Quero ser a pessoa que faz coisa de fã pra fã, né? Exatamente. E essa questão de comunidade pra mim também é muito forte, porque eu falo pra galera em casa, a pessoa até me zoa por conta disso, que eu falo que eu não gosto de jogar jogo de um. Eu não gosto de jogar jogo de um, eu gosto de jogar jogo com outras pessoas, seja jogo competitivo, seja o MMO da vida, que você não tá necessariamente competindo, mas sim. Eu gosto de jogar com outras pessoas, então acho que essa questão de comunidade nos games, ela realmente é muito presente. Então você acertou bem, aí saindo de uma companhia pra outra, mesmo que tenha sido pra sua mãe um tiro no escuro, pra você já tinha a visão de onde que ia. Hoje ela tá super feliz, hoje ela vê os campeonatos, quando tem evento lá no Brasil, ela vai, hoje ela super tá de boa, mas na época, tipo, todo mundo assim, nossa, mas o que você tá fazendo? Mas eu tinha um feeling, assim, e quando a gente fez, assim que eu entrei, no ano que eu entrei, foi o ano que a gente fez a primeira final do CBLOL num ginásio que foi no Maracanãzinho, lá no Rio, que é a minha cidade. Quando eu vi o pessoal gritando e vibrando, eu falei, beleza, acertei. Uns 10 anos atrás você via muito isso em jogos tradicionais, né? Via em futebol e tudo, mas você vê um esporte eletrônico com uma comunidade tão forte, eu acho que realmente bate assim
um carinho, porque, por exemplo, eu gosto de esportes normais também, esportes tradicionais. Eu adoro também, mas hoje eu jogo videogame, então eu gosto de fazer parte e de conhecer pessoas que fazem parte disso. Então, eu entendo bem o que você está dizendo. Como você já deu spoiler pra galera, você é brasileira, né? A gente já sabia que ela é brasileira, a gente já falou em português, mas a gente tá em Los Angeles, então você trabalha aqui na Riot de Los Angeles, como a gente já conversou antes, você começou lá. Então, conta pra gente como que foi essa jornada de sair, você já contou pra gente como que foi pra entrar na Riot, como foi o caminho pra lá, pra vir pro outro país, pra mudar, assim, tudo na sua vida, como que foi isso? É uma construção, né? Tudo é uma construção. Então, realmente, eu comecei lá na Riot, comecei em 2014, e foi uma questão de você ir abrindo portas, porque na hora que você abre portas, as oportunidades aparecem, e aí você pega a oportunidade que vem. Não é aquela coisa de cair do céu, né? Você tem que fazer sua parte também. Tem que fazer sua parte. E assim, já que você falou, como mulher, a gente sabe que a gente tem que fazer a nossa parte e mais outras partes. Você tem que fazer sua parte 2 vezes, 3 vezes. 2, 3 vezes e deixar bem claro que, tô fazendo aqui, hein? Eu comecei na Riot como Community Manager. Depois de um tempo, eu passei a ser Publishing Manager, então não era só Community, tinha Community, Branding e Editorial, né, a parte de conteúdo. Aí depois eu virei Head de Publishing lá no Brasil, então eu tinha toda a parte de marketing do que na época eram todos os nossos jogos, porque foi ali em 2019 quando a gente deixou de ser Riot Game e virou Riot Games. Como Head de Publishing, eu tinha a parte de gerenciava a parte de Creative, Editorial, PR, enfim, todo o marketing dos produtos, né? E isso veio realmente com você, correndo muito atrás. Então, eu mesmo começando como Community Manager, eu sempre me interessei em entender como que as outras áreas também funcionavam. Meu foco na época, eu era muito nerd de comunidade, gente. Eu vou dizer... Era muito assim, como que a comunidade funciona, como que essas conexões acontecem, como que eu gero engajamento, como que eu desenvolvo, esse era muito meu foco. Obviamente que você também ter pessoas que ajudam é super importante, porque eu tive um gerente que era alguém que vinha de agência e tinha uma visão de comunicação muito completa. E aí ele também me ajudou muito a desenvolver essa visão para além só de como comunidades, redes sociais e content marketing funcionava, que era meu foco no começo. E aí você vai ampliando, você vai entendendo, beleza, então como que eu faço uma estratégia de marca? Né? Como que eu trabalho essa parte, como que eu conecto isso com uma estratégia criativa? Você vai aprendendo fora da sua área e é isso que eu chamo de abrir portas. Né? Na hora que você vai pesquisar sobre uma outra área que trabalha muito junto da sua, você conversa com outras pessoas, as coisas vão acontecendo. Com certeza. Né? As coisas vão acontecendo, as oportunidades vão surgindo, e aí é você botar a cara. Como se no Brasil dá, cara. Vai. Aí pega, entendeu? E quando, por exemplo, eu comecei a gerenciar a área de editorial e a área de brand, pra mim, na minha cabeça, assim, vou tentar, vou fazer o meu melhor, mas eu achava que eu não dominava completamente toda a parte de estratégia de marca, entendeu? Você vai, sabe? Aí você vai aprendendo e vai conversando com quem também sabe. Exatamente. Você vai indo. E às vezes, uma coisa que sempre me falaram, que eu concordo, é você contrata pessoas melhores que você. Então, você vai trazendo as pessoas que sabem muito pro seu time, você vai aprendendo com elas, você também tem algo a oferecer para elas. E nessa colaboração, nessa troca, a gente fez muita coisa legal lá no Brasil e acho que foi isso que foi pavimentando o meu caminho para cá também, porque a mesma coisa acontecia com o time aqui. A gente sempre trabalhou muito próximo do time aqui, porque geralmente as estratégias, o jogo é feito aqui, né? E o jogo é o mesmo para o mundo todo. E aqui em Los Angeles você tem a equipe de marketing global que gerencia a marca globalmente e gerencia as campanhas globalmente. Então, o que é vamos dizer assim, a direção geral, né, daquele momento, daquele produto, etc. E aí, nas regiões, e Américas não é a única região, a gente tem Américas, a gente tem Europa, Ásia, China e Coreia. Ásia é o que a gente chama de Asia Pacific. Tem Japão, tem a parte das Filipinas e tudo mais. China e Coreia são regiões diferentes. Nessas regiões, o que a gente faz? A gente pega essa estratégia global e a gente entende, tá bom, como que eu traduzo isso aqui para o meu país?
O que faz sentido para o jogador, na época, né? O que faz sentido para o jogador brasileiro? O que vai ressoar mais com o jogador brasileiro? E aí, às vezes, a gente foca naquele aspecto, né? E para trazer uma comunicação para que o jogador na região ele sinta que ele é parte daquela comunidade. Eu acho que isso é uma coisa que normalmente as pessoas não param para pensar, que quem não trabalha na área não para pensar que não é só ali, a comunicação vem do Valorant global e é tudo literalmente traduzido. Você tem que saber como se comunicar com o público de cada país, porque todos os países são bem diferentes. A gente sabe que o brasileiro é bem emotivo, caloroso, já outro país pode ser assim mais tranquilo. Então, cada lugar tem que ser realmente bem diferente. Então, muito legal você compartilhar isso também com a galera, porque mesmo eu sabendo, você fica, é verdade, né? Você não pode só falar de qualquer jeito a comunicação. E essa pra mim foi um grande diferencial da Riot, porque a gente fala que o player experience first, né, é nosso grande lema. Pra mim isso sempre foi muito verdade. Se a gente vê como que a gente faz essa comunicação, sempre houve uma preocupação muito grande de falar com o jogador naquela região e entender que o jogador no México vai receber a informação e vai se conectar de um jeito diferente do Brasil, de um jeito diferente da Alemanha. Esse cuidado de você adaptar a comunicação e criar algo que é específico para aquele jogador faz muita diferença, eu acho. Na experiência e pra gente aqui também, que entrega. Também queria te perguntar, você trabalha com games há 10 anos, você é uma mulher, e a gente sabe que hoje ainda existe muito essa imagem. Tá melhor, na minha opinião, assim, com quem já joga videogames há 20 anos. Tá melhor, mas a gente vê que anda muito devagar essa questão das pessoas verem que videogame é pra todo mundo. Videogame não é só pra homem, não é só pra menino, não é só coisa de menino criança, que menina brinca de boneca, menino joga videogame. Não... Isso não existe, tá? Nunca existiu pra mim. Desde criança eu jogo videogame. Como que foi pra você, durante esses 10 anos, trabalhar numa área que, principalmente 10 anos atrás, era muito vista de forma, tipo, um lugar pra homem, não pra mulher? Foi difícil às vezes, mas também foi muito recompensador. Porque quando você muda de lado e você deixa de ser fã e você passa a estar na empresa e passa a entregar as experiências para os fãs, você entende que é onde você consegue mudar as coisas. Para mim, para minha equipe na época, sempre foi muito importante. A minha equipe, inclusive, a primeira equipe que eu tive, era eu, 2 outras mulheres e um rapaz. Então, pra gente, essa questão era sempre muito importante. E aí você entende que você está numa posição de conseguir mudar as coisas não só para você, internamente na empresa, e ser uma voz dentro da empresa, mas também para quem está recebendo aquela experiência. Então a gente sempre tomou muitas decisões, assim, como que a gente deixa as nossas campanhas mais inclusivas, como que a gente reconhece que a base de fãs é muito diversa, tem muitas vozes diferentes. Na hora que eu tive esse estalo de aqui eu consigo ser agente, isso fez muita diferença para mim. E aí você cai dentro, né? Aí de novo vem quando você tem a oportunidade de fazer algo diferente, de trabalhar com uma criadora específica, escolher trabalhar com uma criadora em vez de um criador. E assim, óbvio que a gente sempre tem aquela questão de qual é a melhor experiência que eu vou entregar para o jogador e quem vai me ajudar a chegar lá. Com isso em mente, todo o resto é uma escolha que você faz, né? Você tem o resultado ali, o resultado que você quer atingir, tudo é uma escolha. E aí, quando você tem na cabeça, assim, cara, minha base de fãs é diversa, quero fazer algo que seja inclusivo, que reflita essa base, e isso vai alimentar as escolhas que você vai fazer. Então, tem muita discussão sobre, você está contratando a pessoa só pela diversidade, não pela competência. E aí a minha resposta para essas pessoas é, gente, então você está querendo me dizer que não existem mulheres competentes. Não existem criadoras de conteúdo, não existem gerentes de comunidade, não existem competentes. É isso que você está dizendo para mim. Isso é uma coisa que me incomoda muito também. Eu antes fazia live, eu escutava de algumas pessoas de tipo, só vão assistir sua live porque você é mulher. Então, por que assistem a dos homens? Porque eles são legais. A mulher não pode ser legal? Como assim, gente? Exatamente. Então, não, exatamente. Se você parar pra pensar um pouquinho, isso não faz sentido. Não é pela pessoa chama de pauta, não é pela pauta, é pela competência. Exatamente. Só que a competência
tá em diversos lugares, né? Então, por isso que eu falo que no final é tudo uma escolha. E aí vai ser, sim, uma escolha afirmativa de você pensar, poxa, a gente vive numa sociedade que tem tantas questões estruturais. Então, se eu posso fazer escolhas guiadas pela competência que vão me ajudar a ser um agente de mudança, vou fazer. Como você falou, eu acho que mudou muita coisa. De 10 anos para cá, mudou. Ainda não é o final, né? Ainda não é ideal. Eu acho que ainda existe, sim, muito preconceito. Mas, aos poucos, a gente vai mudando. Eu acho que, como empresa, a Riot mudou. Como indústria, houve uma mudança. Óbvio, a gente ainda ouve muitas histórias horríveis, né? Mas é uma jornada. Isso eu falei muito também para as mulheres na minha equipe e falo até hoje que, infelizmente, não vai ser de uma hora para outra. Eu falo muito que, assim, eu gosto muito dessa pauta, né? Eu gosto muito de pauta, eu gosto muito dessa pauta de lutar por ela, mas eu sei que eu não tô lutando por mim. Eu tô lutando pelas próximas gerações, porque eu quero, por exemplo, de que a minha sobrinha, que ela é bem mais nova que eu, se ela decidir jogar videogame, ela vai estar num lugar seguro para ela e ela vai se sentir parte, não uma intrusa que tá fazendo coisa de menino. Exatamente. Vai ser uma jornada, vai ser aos poucos, porque as forças contrárias são muito fortes, né? Eu acho que a gente vai, de pouquinho em pouquinho, a gente vai conseguindo mudar alguma coisa. Muito legal. E assim, como você trabalha em uma empresa que tem vários setores, a gente sabe que a Riot não é só, tipo, a pessoa que tá lá programando o game e que joga lá, tá? Não são só 2 pessoas que tem na companhia, são muitas pessoas em muitas áreas, e muitas cabeças pensantes. Então, eu queria só que você desse, assim, uma amostragem pra galera de o que eles podem fazer se eles quiserem trabalhar com videogame. Porque hoje em dia a gente vê muito, tipo, eu adoro games, mas eu não gosto de fazer live. Tudo bem. Eu não sou boa no game. Tudo bem, você pode fazer outras coisas. Então, se você der alguns exemplos aí pro pessoal de casa. Claro. E é engraçado porque há 10 anos atrás eu falava muito que você não precisa ser game design para entrar na indústria de games. Agora você não precisa ser streamer ou pro player para entrar na indústria de games. Tem muitas. A Riot, como você falou, é uma empresa que tem muitas áreas diferentes, muitas especialidades diferentes. E até pessoas que entram com uma especialidade, mas mudam, vão fazer outra coisa. Pessoa que tem uma formação de ser advogado e vem para cá e vai trabalhar com comunicação. Eu vejo muita pergunta e às vezes eu penso que não tem nada de especial que você precisa fazer para entrar em games. É uma questão de... Precisa gostar de games. Isso, com certeza. Isso, sem nenhuma dúvida, faz toda a diferença você gostar, você entender. Pra gente aqui, na hora de contratar, isso é importante, porque a gente quer contratar pessoas que entendam a experiência do jogador e saibam o que funciona, o que não funciona. Isso, para mim, é o mínimo, entendeu? Você precisa conseguir se conectar com a experiência de quem está do outro lado do produto. Isso para mim, assim, não tem como negociar. Mas, dentro da Riot, você tem várias especialidades diferentes. Eu, por exemplo, sou jornalista e sempre trabalhei com marketing e comunicação e tô aqui. E não só nas empresas, né? Mesmo nos times de esportes, por exemplo, você tem os pros, mas você tem nutricionista, psicólogo, o coach, que não tá ali jogando, mas está atrás das câmeras, analistas. Tem um monte de profissões e um monte de áreas. Eu acho que vem muito de o que você curte fazer e como você acha que você pode contribuir ali naquela indústria. E aí é isso, é correr atrás das oportunidades. Vai abrindo portas, de repente você vai começar em uma função e vai parar em outra. Eu comecei como community manager, achei que ia ser minha vida inteira trabalhar só com comunidade. Fiz uma mudança assim, não foi completamente para outra coisa, mas você vai pegando outras coisas em volta. É muito entender o que você curte fazer, como você acha que você pode contribuir e entender se tem oportunidades. É claro que tem algumas áreas em que você vai ter mais oportunidades do que outras. Eu acho que, para não puxar a brasa para minha sardinha, eu acho que comunicação e marketing hoje são cada vez mais importantes, né? Você saber fazer isso bem é cada vez mais importante em vários
contextos. E é uma empresa, né? Às vezes a gente pensa, videogame, mas é uma empresa de videogame. Então tem todas as funções de RH. Exatamente. Tem tudo. Exatamente. Então, por isso que eu falo que, assim, a única coisa que é diferente é você precisa gostar de games. Você precisa entender aquilo ali. Mas, no geral, uma empresa de games ainda é uma empresa, né? Tem uma gama de funções aqui que são necessárias para ela funcionar. Perfeito. Muito obrigada por trabalhar com Valorant, por trabalhar com games. Precisamos de mais pessoas como você, inclusive, para a gente mostrar aí para a galera experiências e carreiras que as pessoas podem se inspirar. Então, muito obrigada por ter topado essa entrevista hoje. É isso, galera. Obrigada.